Olá, caros estudantes, bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso, que é a Higiene do Trabalho 1. Em nossa videoaula de hoje, abordaremos os conteúdos que possam ser úteis no dia a dia profissional de vocês. Essa disciplina trata dos conhecimentos da área da segurança e da saúde do trabalhador. Para melhor entendimento dos conteúdos, apresentamos então algumas maneiras de solucionar os problemas nos ambientes de trabalho que estão relacionados com os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais, os ruídos e as vibrações, o conforto térmico, a iluminação e a ventilação industrial. Esses são apenas alguns exemplos das condições do ambiente laboral que estão sujeitos aos acidentes do trabalho, como condições de trabalho numa panificadora. Tem problemas de ordem organizacional, layout, materiais misturados, diversos desses materiais. Condições de trabalho em uma empresa de reciclagem de papelão. Temos aí um ambiente desorganizado, falta de proteção de máquinas, EPIs, o layout, enfim. Um outro exemplo, podemos considerar as condições de trabalho em uma empresa de rebarbação de peças. Podemos verificar o problema de layout, proteção de máquinas, espaços para a movimentação de materiais e a própria iluminação do local. Uma outra condição é uma cabine de pintura, onde nós temos aí a falta de exaustão, o ambiente aberto, dando divisa com outro setor. Para melhorar a compreensão da disciplina, gostaria de destacar nessa videoaula os seguintes assuntos: o trabalho, os acidentes e as doenças ocupacionais, os riscos ambientais, as normas regulamentadoras, o controle dos riscos e uma revisão dos conteúdos apresentados. Vamos ver com mais detalhes cada um desses assuntos. Vamos lá? O trabalho, os acidentes e as doenças ocupacionais. As atividades laborais surgiram com o homem a partir da atividade predatória. Evoluíram para a agricultura, alcançando a fase do artesanato e depois a era industrial. A relação entre as doenças e as atividades de trabalho ficou ignorada por aproximadamente 250 anos. Porém, com a Revolução Industrial, entre 1730 e 1830, que originou a primeira máquina de fiar, a utilização de mão de obra, principalmente de mulheres e crianças, resultando em inúmeros acidentes de trabalho. Esses acidentes eram devido às situações precárias das condições ambientais, com pouca iluminação, ruído intenso, ventilação deficiente, falta de proteção das máquinas, entre outros, que causavam os acidentes do trabalho. E, consequentemente, com a precariedade do ambiente, ocorriam então as doenças infecto-contagiosas. Hoje, os acidentes do trabalho e as doenças ocupacionais ainda estão em alta. As causas são as mais diversas possíveis, entretanto, elas estão no ambiente laboral. Segundo a estatística do INSS, foram registrados 711 mil acidentes em 2011. Desses acidentes, mais de 500 mil com emissão de CAT e 170 sem emissão de CAT. Comparando com as estatísticas de 2010, o índice subiu em 0,2%. Os acidentes foram 78,6% acidentes típicos, como os cortes, etc. 18,6% acidentes de trajeto, 2,8% doenças do trabalho e 4,8% em óbitos. Como podemos verificar nas estatísticas dos acidentes, esses índices ainda estão muito elevados para o nosso Brasil. Então você, como novo especialista em segurança do trabalho, pode reduzi-los. Os riscos ambientais. Nesse segmento, os riscos ambientais são os causadores dos acidentes e das doenças ocupacionais. Eles estão classificados em agentes físicos, agentes químicos e agentes biológicos. Observe que esses agentes estão identificados pelas cores verde para os agentes físicos,
vermelho para os agentes químicos e marrom para os agentes biológicos. As cores são padronizadas pela Portaria número 25, de 29 de 12 de 94, que trata especificamente de mapa de riscos. Todos esses agentes são mostrados e são prejudiciais à saúde do trabalhador. O ruído, por exemplo, pode causar uma surdez ocupacional, enquanto as substâncias químicas, sob forma de líquidos, gases, vapores, poeiras ou neblinas, podem causar efeitos fisiológicos ao trabalhador. Imagine você dentro de uma boate por 3, 4 horas e quando você sai da boate, você sente que houve uma perda temporária da sua audição. Mas, no decorrer do tempo, você vai para casa, descansa e essa surdez não acontece mais. Porém, a pessoa, como o DJ, por exemplo, ele fica várias semanas, trabalhando com o ruído, medindo o som, gravando músicas. Então, essa pessoa provavelmente vai ter uma perda auditiva. Enquanto que você que vai na boate uma vez por semana ou uma vez por mês, não vai ter essa perda. Então, para que possamos eliminar ou neutralizar esses agentes, devemos adequar o ambiente de trabalho e, quando não for possível, adotar medidas de controle coletiva ou então individual. Lembre-se, as medidas de proteção coletiva ou individual não vão alterar as condições do ambiente de trabalho, e sim proteger o trabalhador. Nos capítulos do caderno de estudos, vamos encontrar dicas e orientações que poderão ajudá-lo a resolver os problemas desses agentes prejudiciais à saúde do trabalhador. Agora nós vamos falar sobre as normas regulamentadoras. A legislação que trata sobre a segurança e medicina do trabalho foi criada no Brasil já em 1943 e aparece no capítulo 5º da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943. Em 1977, foi criada a Lei número 6.514, que alterou o capítulo 5 da CLT, instituindo assim os artigos de 154 a 201 sobre a segurança e a medicina do trabalho. Aproximadamente 6 meses após a alteração, surgiu a Portaria número 3.214, de 8 de junho de 1978, que foi criada para regulamentar as normas relativas à segurança e à medicina do trabalho. Como podemos perceber, a legislação sobre segurança e medicina do trabalho já existia desde 1943. Porém, somente 35 anos depois é que foram instituídas as normas regulamentadoras. Nesses anos, muitos trabalhadores sofreram com as condições do ambiente de trabalho. Vários se acidentaram e muitos morreram. Estamos também há quase 35 anos com as normas em vigência, porém os índices de acidentes e óbitos ainda continuam elevados. Por que será? Pois bem, esta é uma pergunta que eu faço a vocês para poder refletir sobre o que ocorre no dia a dia da vida do trabalhador. Lembre-se, amanhã você também será responsável por estes índices. O controle dos riscos. Como já vimos anteriormente, os acidentes ainda acontecem. Eles e as doenças ocupacionais estão relacionados com o próprio ambiente de trabalho. Eles podem ser controlados? Sim. Para que isso aconteça, devemos reduzi-los ou então eliminá-los. Caso não consiga eliminar, devemos então fazer o seu controle. Como fazer então? Primeiramente, devemos reconhecer os riscos. Esse reconhecimento é feito no próprio local de trabalho, verificando sua existência. Como, por exemplo, ruídos, poeiras, líquidos inflamáveis, entre outros. Como segundo passo, vamos então avaliar os riscos. Esta avaliação é feita utilizando os equipamentos de medição, como por exemplo,
os dosímetros para medição de ruído, bomba detectora de gases, termômetros para medir temperaturas, entre outros equipamentos. Em seguida, então, vamos controlar os riscos. Como controlar, então, esses riscos? O controle pode ser feito na própria fonte, no meio ou, então, no indivíduo. Na fonte, por exemplo, a manutenção do equipamento ou máquina, como substituição de peças danificadas, substituição de contaminantes químicos por não agressivo, enclausuramento do equipamento ou ainda aplicação da própria NR12. No meio, através de barreiras fixas ou móveis, evitando assim o acesso ao local ou ainda para evitar a propagação do ruído. A ventilação exaustora para eliminar os contaminantes do ambiente, como em fundições, indústria de imóveis, laboratórios químicos, entre outros. A organização e a limpeza nos ambientes de trabalho são os grandes causadores de acidentes. A mudança no processo também reduz os acidentes. O controle no indivíduo. Podemos utilizar a proteção auricular, aventais, capacetes, sapatões, respiradores ou máscaras, luvas, aventais, entre outros protetores. E para finalizar a nossa videoaula de hoje, faremos uma revisão dos assuntos abordados até aqui. Vamos revisar então o que foi apresentado nessa videoaula. Nela você viu os acidentes, as doenças ocupacionais e as estatísticas desses no Brasil. Os riscos ambientais e seus agentes causadores de acidentes e doenças ocupacionais. Vimos também a legislação brasileira que trata da segurança e da medicina do trabalho, em suas normas regulamentadoras, as NRs. Os riscos ambientais pelo seu reconhecimento, avaliação e controle dos seus agentes agressivos. Bem, agora espero que você continue os seus estudos sobre a higiene do trabalho e desejo sucesso futuro nessa nova batalha para combater ou reduzir os acidentes e as doenças ocupacionais. Muito obrigado pela atenção e bons estudos!